começando o nosso programa Tudo Posso, com muita coisa bacana para você. Sabe por quê? Sabe aquela parede verde maravilhosa que você sonha em ter na sua casa? Pois é, o que você vai aprender a fazer jardim vertical de uma forma muito prática, muito rápida, que vai sim embelezar aí sua casa. Hoje também um assunto interessantíssimo, porque eu quero falar com você que aí usa muita química no cabelo, costuma usar aqueles alongamentos que fazem muito peso, tem muita atração. Pois é, a gente vai ter uma solução interessantíssima e eu tenho certeza que vale a pena você assistir para você mudar aí o seu visual e principalmente mudar de vida, mudar o seu estilo de vida. Na nossa culinária, hoje tem pastelzinho folhado de frango. Delicioso, olha só, já dá água na boca. E agora a gente vai falar sobre saúde. Sabe aquele incômodo suor que você tem nas mãos e nos pés, que te impede de usar aquela sandalinha no verão, que quando você vai cumprimentar uma pessoa causa constrangimento? Isso se chama hiperidrose. E agora a doutora Maria Bussardi vai falar sobre esse assunto e esclarecer todas as suas dúvidas. Sabe aquele suor excessivo nas mãos, nos pés, que incomodam muito? Então, isso chama hiperidrose, mas quem vai esclarecer mais sobre esse assunto é a doutora Maria Bussardi. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia. O que é, de fato, a hiperidrose? A hiperidrose, na verdade, ela é caracterizada como um suor excessivo. Sim. Tá? Esse suor excessivo pode estar localizado na axila, nas mãos ou nos pés. Tá? E esse suor excessivo é uma coisa que atrapalha, causa muito desconforto. Muito desconforto. Então, a hiperidrose não é que seja uma doença em si que deve ser tratada. Ela deve ser tratada apenas para melhorar até o convívio social, porque a gente vê adolescentes, pessoas adultas que tem um pouco de restrição em dar a mão, né? Tudo. Crianças, adolescentes que começam a ir mal na escola porque tem vergonha, então gera vergonha a hiperidrose. Então são aquelas pessoas que suam muito na axila e acaba em períodos de estresse muito grande, essa hiperidrose acaba aparecendo. O estresse desencadeia o processo ou não? Sim. Existem dois tipos de hiperidrose, tá? A hiperidrose primária e a hiperidrose secundária. A hiperidrose primária geralmente não tem uma causa definida e a gente encontra o estresse como o principal fator dessa hiperidrose primária. A secundária é relacionada a alguma outra doença. É muito raro você achar casos de hiperidrose secundária, ou seja, pessoas que têm doenças neurológicas ou então doenças metabólicas que acabam tendo a hiperidrose. O mais comum, 90% é o quê? Pacientes que têm um pouco mais de estresse, períodos de estresse, a gente investiga e não acha causa nenhuma, tá? E aí a gente chama de idiopática. Sim. Então, esse é o maior número de pacientes que nós temos. Existe alguma coisa, por exemplo, como alimentação, que pode piorar esse quadro ou não? Existe os pacientes que fazem uma dieta um pouco mais hiperproteica. O que é hiperproteica? Come muita clara de ovo, muito suplemento. Esses meninos que fazem muita musculação, que tomam aquelas proteínas, sim, suplementação proteica. Então, esses pacientes têm uma tendência maior à hiperidrose, aumenta o suor. Existem também alguns medicamentos que pioram. Tá? Então, medicamentos, esses anabolizantes pioram a hiperidrose, medicamentos que tomam para a perda de apetite, que são muitos estimulantes, né, de apetite, esses remédios para fazer ginástica, cafeína, as pessoas que tomam muito café, esses medicamentos à base de café, tudo isso pode piorar. Tá? Hoje em dia é conhecido, sabemos que a toxina botulínica ajuda. Né? As mulheres têm muita dificuldade, por exemplo, mulheres que não conseguem usar uma sandália, o calçado no dia a dia, quer dizer, tudo isso são incômodos e que atrapalham até no lado profissional, né? A toxina ajuda de que forma? Na verdade, a hiperidrose não tem um tratamento 100%. Não existe milagre para a hiperidrose. O que nós dispomos hoje de tratamento eficaz é a toxina botulínica, que ela é realizada através de microinjeções. Nós aplicamos microinjeções nas palmas, depende do local da hiperidrose. Pode ser nas palmas das mãos. Palma, tem muita gente que tem hiperidrose na palma, sim, ou então na axila, ou então nos pés. Então, funciona, tem evidência científica, é um método aprovado, né, medicamento pelo FDA, Anvisa, a gente tem muito estudo em cima da toxina, deve ser aplicado. O efeito
depende de cada paciente. Pode ser aplicado a cada 6, 8 ou 12 meses. Depende muito. Cada paciente responde de uma forma à toxina. Então, ele é eficaz. O único incômodo, ele é um pouco dolorido. Nós devemos fazer com anestesia local, tá? É um método dolorido para o pé, para a mão também, mas é eficaz. E atualmente nós temos uma coisa bem moderna para essas pessoas que sofrem de peridrose, que é o laser. Tá? Então está chegando no Brasil agora, dentro de uns 2, 3 meses, um laser para suor. Tá? Como é que esse laser funciona? Na verdade, a gente faz por microponto na local da sudorese e ele faz uma coagulação dessa glândula. Sim. Então é muito interessante que ele tem um efeito muito mais definitivo do que a toxina. Tá, e a partir de... Existe uma contraindicação a partir de que idade? Porque os adolescentes reclamam muito. Então, a partir de que idade vai poder ser feito esse tipo de tratamento? E o que é feito hoje com a toxina já pode ser feito em adolescentes ou não? Então, cada caso é um caso. A gente tem que ter bom senso na indicação da toxina. Se é um adolescente, a partir de 15 anos, a gente já tem autorização para aplicação de toxina, tá? Então, cada caso, o médico responsável vai indicar, sempre localizado, não tem efeito colateral nenhum, isso é importante dizer, é contraindicado em mulheres grávidas, ou mulheres que estejam amamentando, ou que tenham alergias, né, relacionadas. Mas adolescentes, você vira um adolescente de 15 anos que tem uma hiperidrose primária excessiva, que é uma questão, realmente ele não consegue fazer a prova, não consegue escrever, perde a caneta, fica suando muito, você já tem indicação de aplicar, tá? Então é um método seguro, até porque a toxina botulínica a gente usa para isso, mas o principal uso da toxina é em oftalmologia e neurologia. Eles usam em faixas etárias até muito mais precoces. E aí vai ter um resultado satisfatório? Vai ter um resultado satisfatório. Até que, então, tenhamos o laser no Brasil. O laser no Brasil, que é uma coisa bem vai recente. Vai ser uma coisa que, por exemplo, hoje a toxina dura de 6 meses a quase um ano. E o laser vai ficar 3 anos, 4 anos. Aí então, refaz essa aplicação no laser cada Alguns pacientes, às vezes, precisam de aplicação única e não voltam. E uma coisa interessante também, até com a toxina, a gente vê que os pacientes que aplicam toxina, a longo prazo, vão necessitando cada vez menos. Então, às vezes eu tenho paciente que faz toxina uma vez, volta daqui a 2 anos para aplicar. Então, você vai fazendo o que a gente chama de down regulation. Você vai diminuindo a produção da glândula a longo prazo, entendeu? E é satisfatório, então? Satisfatório. Existe um percentual muito pequeno que algumas pessoas vão estar ouvindo e falar, eu já fiz e não funcionou. 10 a 15% dos pacientes não respondem à toxina. Você não sabe por quê, tá? A gente às vezes investiga e não consegue identificar a causa, mas... E que o laser pode vir a ser, então, uma boa opção. Nos Estados Unidos já é feito laser, há um tempo, já tem mais de 3 anos. Com sucesso. Com sucesso. Tem um índice de aceitação e de aprovação muito grande. E a gente espera que no Brasil realmente a gente consiga reproduzir os mesmos resultados americanos. Sem dúvida nenhuma. E aí você vai ter qualidade de vida, né, doutora? Porque as pessoas têm o desconforto, têm, como a senhora falou, o constrangimento, né, em algumas situações. No dia a dia. Então, assim, pessoas, empresários, mulheres que vão para reunião de emprego, vão pro primeiro emprego, às vezes você chega com tudo, né, suando, transpirando. Então, isso passa um pouco da questão da ansiedade, que você está ansioso para aquela situação. Então, quem tem hiperidrose realmente tem que buscar ajuda, isso deve ser tratado. Com um dermatologista, não em clínicas de estética. Não pode ficar inventando. Que é uma indicação médica. Não pode inventar. Medicamento para hiperidrose. Tem uma coisa que eu posso tomar para diminuir o suor. Isso não tem, porque os medicamentos que diminuem o suor, na realidade, eles têm muito efeito colateral. Então, a gente não indica medicamento oral para controlar esse padrão de sudorese. E aí a pessoa, com certeza, vai ter mais qualidade de vida e vamos aguardar, então, o laser, não é isso, doutora? Isso mesmo. Obrigada, doutora Maria. Nada. Interessantíssimo você saber mais sobre hiperidrose, principalmente porque tem em breve novidade um laser que vai resolver definitivamente esse problema. E agora eu quero mandar os meus beijinhos para o Brasil inteiro, para o Eugênio Lima lá da Bahia e também para Ana Silva de São Paulo. Beijo grande para vocês, continuem ligados aqui no nosso Tudo Posso. E você, da onde você estiver no Brasil, manda seu e-mail e coloca a sua cidade para a gente mandar aquele abraço, aquele beijo, todo o nosso amor. Não esquece, tudoposso@redefamilia.com.br. A gente faz um breve intervalo e volta já.